toda a liderança. Obrigado a cada um de vocês pelo gesto de carinho. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? E é como as crianças cantaram aqui mesmo, né? Quando uma ovelha falta, eu já sei quem faltou aqui hoje. Todas as vezes antes de chegar em casa, está ali a gente em casa fazendo a lista de todo mundo que faltou, e eu mando mensagem para todo mundo. Quem que já recebeu uma mensagem minha ou da pastora, ligação? Quem já recebeu aqui? Levanta a mão. Amém? Irmão, estamos sentindo a sua falta. O que está acontecendo com você? Por que você faltou? Amém? É o zelo que nós temos pela obra, o zelo que temos por almas. Eu sei que aquilo que é mais importante para o Senhor são almas. Então vocês são importantes para nós. Eu quero que quando Jesus voltar lá no céu, ter vocês à minha esquerda, à minha direita, e todos nós juntos, louvando e exaltando a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos permitir o Senhor falar conosco nessa noite. Lucas capítulo 24, verso 13. Lucas capítulo 24, verso 13. O tema da mensagem nessa noite é: o Pai sempre caminha conosco. O Pai sempre caminha conosco. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar a você aqui um conselho, amados. Terminando o culto, procure um dos pastores, um dos líderes aqui, faça a sua inscrição do nosso encontro com Deus. Vai ser um tempo maravilhoso, 3 dias da presença do Pai sobre a tua vida. Então você que não fez, com rapidez faça a sua inscrição. Temos vagas limitadas para que Deus possa falar com você neste encontro, em nome de Jesus. Amém? Abra aí a tua Bíblia conosco, Lucas capítulo 24, verso 13. Diz assim a Bíblia: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús. Diga assim, Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Diga assim, mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-los. Diga mais uma vez, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Levanta os seus olhos, permita o Senhor falar conosco nessa noite. Se você pegar a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, e voltar a ler alguns textos antes, alguns versículos de capítulos antes, você vai perceber que Jesus havia ali ensinado os seus discípulos. Você sabe, conhece de Bíblia, Jesus, ele teve 3 anos no seu ministério. Então, durante os 3 anos, a mensagem de Jesus era: a mensagem, a palavra, o evangelho precisa ser pregado a toda criatura. A mensagem de Jesus era: a palavra precisa chegar até os confins da terra. A mensagem de Jesus era: todos precisam conhecer quem é a verdade, o caminho e a vida. A mensagem de Jesus era: todo aquele que tiver fome e sede, venha a mim, que sou a vida, a fonte de vida eterna. Jesus sempre pregava uma palavra transformadora. Jesus sempre pregava uma palavra de impacto sobre a vida de todos aqueles que estavam perto de Jesus. Mas ouça isso, por 3 anos Jesus sempre falou para os seus discípulos: olha, eu vou morrer, é preciso, é necessário eu morrer na cruz do Calvário, mas eu quero que vocês entendam, eu vou morrer, mas ouçam, no 3º dia eu vou ressuscitar. Diga assim, o meu Jesus, diga forte, o meu Jesus jamais, diga jamais, mentiu para mim. Então ouça, Deus falou para você que estaria com você todos os dias. Deus falou para você que Ele abençoaria a tua vida. Deus falou para você nesse altar que 2025 seria o melhor ano da tua vida. Deus falou para você que Ele abençoaria a tua casa e a tua família. Ouça, Deus não mentiu para você. Então você pode me perguntar: pastor, então se Deus não mentiu para mim, por que é que eu ainda não estou experimentando das maravilhas dele sobre a minha vida?
Por que eu não estou ainda experimentando da glória, do poder e da graça e da manifestação dele sobre a minha vida? Jesus nunca mentiu para os seus discípulos. Eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 16, verso 21. Se puder projetar, Mateus 16, 21 diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. A Bíblia, Jesus não escondeu nada dos discípulos. Jesus sempre falou a verdade para os discípulos. Mas ouça, Deus ainda não pode fazer através de Jesus tudo aquilo que ele queria fazer na minha vida e na tua vida, é porque nós não estamos percebendo a presença dele perto de nós. Abra os seus ouvidos, nós não estamos percebendo a glória dele perto de nós. Você muitas das vezes, amado, tem tido contato apenas com a letra, você apenas tem tido contato apenas o raso. Deus nessa noite quer dar para mim e para você a revelação da palavra rema. O que é isso, pastor? A revelação de quem ele é. Ele quer ser manifestado através da tua vida. Diga glória a Deus. E quando eu li esse texto, meu Deus, já preguei esse texto, mas hoje Deus me trouxe uma revelação diferente. Os discípulos sabiam, porque Jesus não mentiu para eles. Eles sabiam que Jesus ia morrer e sabiam que ele ressuscitaria. Então a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. Você sabe o texto, levanta os olhos, ele morre na cruz. Mas agora todos os discípulos começam a ficar desesperados, porque para eles naquele momento havia acabado a esperança. Para eles naquele momento tudo estava acabado. Para eles naquele momento só restava a tristeza e a dor. Talvez, amado, você chegou até aqui neste mês porque você achou que está tudo acabado. Talvez restou para você apenas o sofrimento e a dor. Talvez até aqui você está decepcionado, e talvez decepcionado com você mesmo. Ouça, permita Deus falar com você. O grande problema é que você não está percebendo Jesus perto de você. Você parou de ser sensível à presença do Pai perto de você. Começa a perceber, o desejo dele sempre foi estar perto de mim, de você. O desejo dele sempre foi falar com você, queridos. Agora Jesus morre. Todos os discípulos que antes acompanhavam ele agora começam a correr, a fugir. Cada um vai para um lado. E se você pegar a tua Bíblia, a ordem de Jesus era: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, não saia daí. Não é para vocês saírem, eu vou morrer e vou ressuscitar, mas fiquem em Jerusalém. Diga assim: eu preciso aprender a obedecer a palavra de Deus. Diga assim: a obediência, ela vem antes da bênção. Muitas vezes você tem sido desobediente a Deus. Muitas vezes você tem desobedecido a palavra de Deus. Sabe, eu sou do tempo daquela época que você tinha uma caixinha de promessa. Quem lembra da caixinha de promessa? Levanta a mão. Você é antiga, irmão, meu Deus. Lembra da caixinha de promessa? Você pegava aquela caixinha e tirava um versículo. Aí você lia o versículo dizendo assim: ó, você está em pecado, você precisa purificar a tua vida. O que você fazia com aquele versículo? O que você fazia? Devolvia. E essa palavra não é para mim, coloca esse versículo lá. Aí você tirava outro assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que você falava? Agora é para mim. Uau, essa palavra é para mim. Essa palavra, a gente só queria ouvir coisas boas. Nós só queríamos ver coisas que iam massagear o nosso ego. Mas ouça, nós somos homens e mulheres que Deus não quer tratar conosco no raso. Você trata no raso com bebês espirituais. Agora, com aqueles que querem atingir um padrão de maturidade, Jesus precisa agir de forma simples. Então, muitas das vezes Ele não pode fazer na sua vida e na minha vida, porque você ainda há no teu coração um sentimento ainda de desobediência. Você ainda está desobedecendo em algumas coisas. A ordem de Jesus é: discípulos, eu vou morrer e vou ressuscitar, mas vocês não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, fiquem quietos aqui. Eu quero ler o texto com vocês. Abra aí, por favor, Lucas 24, 49. Diz assim: e eis que sobre vós envio
a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ficai aonde? Ficai aonde? Até que do alto sejais revestidos de poder. Então a ordem era para ficar onde? Em Jerusalém. A ordem era para ficar no lugar da promessa. A ordem era: fica aqui. Fica aqui, porque eu vou liberar do alto a presença sobre a vida de vocês. Fique aqui, porque eu vou liberar sobre a vida de vocês a glória, a minha Shekinah sobre a vida de vocês. Amados, quando nós desobedecemos, nós começamos a não perceber a presença. Esses discípulos então saem. Jesus morreu. Jesus agora sofreu na cruz. Eles agora começam a entender que está tudo terminado, tudo acabado para eles. Olha o texto, Lucas capítulo 24, verso 14. Diz assim, Lucas 24, 14: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Aqui neste momento, os discípulos estão frustrados. Aqui neste momento, os discípulos estão decepcionados. Aqui neste momento, os discípulos estão com os olhos apenas na tristeza, naquilo que não deu certo. Aqui neste momento, eles esqueceram de tudo aquilo que o próprio Jesus havia falado para eles. Amados, todas as vezes que nós focamos no problema, todas as vezes que nós focamos na dificuldade, nós não conseguimos perceber Jesus perto de nós. Todas as vezes que nós desviamos o nosso foco, todas as vezes que nós desviamos a nossa atenção, nós não conseguimos perceber Jesus no lugar que nós estamos. É por isso que eu sempre insisto com você e digo para você, querido, todas as vezes que você entrar neste lugar, adore a Ele, exalte a Ele. Todas as vezes eu digo para você, queridos, participe de tudo que tem na tua igreja, permita você ser cheio e crescer do Senhor. Todas as vezes eu falo para você, querido, participe de uma das nossas VNDs. É importante você participar, porque ali Deus fala com você. Eu sempre insisto com você, queridos. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Deus tem pressa em abençoar a tua casa. E eu sei, queridos, que Jesus, Ele jamais se distancia de mim, de você. Pastor, então qual é o problema? O problema somos nós. O problema é que você mesmo se distancia dele. O problema é que você, com as suas atitudes, começa a se distanciar de Jesus. E sabe o que acontece? Quando você distancia dele, você não percebe que se distanciou dele. Olha o texto, Lucas capítulo 24, verso 15 ao 18, diz assim: enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e começou a conversar com eles. Eles estavam conversando sobre o quê? Sobre a morte de Jesus. Eles estavam conversando sobre o quê? Sobre tristeza, sobre derrota. Eles estavam conversando sobre o quê? Sobre aquilo que havia acontecido em Jerusalém. Eles estavam conversando sobre o quê? Sobre algo triste que havia acontecido. Deixa eu falar para você, amados, o Espírito Santo de Deus, Ele deseja ser meu amigo e seu amigo. Mas eu quero perguntar para você e responda para você: as conversas que você tem tido, os ambientes que você tem estado, tem atraído a presença do Espírito Santo de Deus? Deixa eu explicar melhor para você. Você que não gosta de futebol, imagina alguém chegando para você e falando assim para você: nossa, o Corinthians é o maior vencedor de troféus e de, como é que fala? De títulos. E você não conhece nada sobre futebol. E a pessoa começa a falar do Corinthians, depois começa a falar do Flamengo, depois começa a falar de time, e você não conhece futebol. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí chega outra pessoa, começa a falar para você sobre pescaria. Rapaz, eu fui pescar no Pantanal, eu só peguei tucunaré. Tucunaré é grande? É grande? Eu peguei tucunaré, eu peguei mandi, eu peguei, fala um peixe aí, gente. Jaú, eu peguei jaú, peguei o que mais? Pintado, aquele que parece o filé, como é que chama? Ah, esse é bom. Eu peguei tilápia. E você não gosta de assunto de pescaria. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Sair de perto. De repente alguém perto de você começa a conversar: nossa, eu gosto de malhar, eu vou para a academia, eu peguei 120 quilos. Eu pego 120 no braço, eu pego 200 nas pernas, no pescoço eu pego 200 também. Aí
Aí você fica olhando para a pessoa, aquele assunto não te... O que você vai começar a fazer? A sair de perto. Aí chega outra pessoa que gosta de filme e fala assim para você: nossa, tá saindo um filme agora no cinema, vamos pro cinema assistir um filme, vai passar Vingadores não, o que está passando no cinema? Stitch, Lilo Stitch. Vamos assistir Lilo Stitch, vamos lá assistir esse desenho é maravilhoso, vamos levar as crianças a assistir. Você não gosta de filme, e a pessoa começa a te contar todo o filme. O que você vai fazer? Vai fazer o quê? Porque a conversa não te agrada, não te agrega. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Talvez o Espírito Santo não está perto de você. Por quê, pastor? Talvez a conversa que você está falando está fazendo o quê? Afugentando o Espírito Santo. Ouça isso. Talvez a conversa que você está tendo naquele ambiente está o quê? Afugentando o Espírito Santo. Talvez aquilo que você está conversando, o Espírito Santo está fazendo assim para você: ó, vou sair daqui porque isso aqui não me agrada. Tchau. Agora responde para você: os ambientes que você tem frequentado, as coisas que você tem falado, está atraindo a presença do Espírito Santo ou afugentando a presença dele? Responda para você: as coisas que você tem falado, os lugares que você tem frequentado, as músicas que você tem ouvido, tem atraído a presença de Jesus ou afugentando a presença de Jesus? Levanta os olhos. O texto diz: Jesus se aproximou deles. Jesus começa a caminhar com eles lado a lado. Aqui é fantástico. Nesse momento Jesus já havia ressuscitado. Ele estava indo num corpo glorioso junto com eles, conversando. Sabe o que me chama a atenção? Esses homens estavam com Jesus 3 anos. 3 anos andando com ele, 3 anos comendo com ele, 3 anos bebendo com ele, 3 anos vendo Jesus fazer grandes milagres, e não perceberam a presença de Jesus. Talvez você está pensando aí: pastor, que homens tão insensíveis. Eles eram discípulos de Jesus. Levanta os olhos. Esses homens talvez é você nessa noite. Talvez você não tenha percebido a presença dele, porque se você estivesse percebendo, você não estava mascando chiclete na minha frente, você tinha engolido esse chiclete, ou engasgado com ele. Credo, pastor, isso é muito duro. Porque se você tivesse percebido a presença dele, você o reverenciaria. Bíblia, os discípulos estavam discípulos, não eram meras pessoas, eram discípulos, andando com Jesus. Jesus conversando com eles, não perceberam. Mas eu tomei um tapa na cara, porque eu já preguei essa palavra, mas Jesus ministrou primeiro ao meu coração para depois ministrar no seu. Quantas vezes temos tido atitudes e gostamos de falar: somos cristãos, eu sou homem de Deus, mulher de Deus. Não, são as nossas atitudes que revelam quem nós somos. É a nossa postura que revela quem nós somos, não a nossa fala. É a nossa postura e as nossas tomadas de decisões que revelam quem nós somos em Deus. Então me entristece, esses discípulos não conseguiram perceber a presença de Jesus. E sabe qual que é o problema? Ouça, eu vou dizer de novo: muitas das vezes esses discípulos sou eu e você. Sou eu e você, queridos. Porque nós muitas das vezes, tem irmãos aqui que tem, se eu perguntar, tem irmão aqui que tem 10 anos de cristãos, tem irmão aqui que tem 15 anos, tem irmão que tem 30 anos, tem irmão que tem 50 anos. Credo, pastor, tem irmão que tem 2 anos, tem irmão que tem alguns meses. Pastor, o que é que diferencia? O que diferencia é aquele que tem muito tempo de caminhada, começa talvez a perceber que Jesus para ele não é tão mais importante. Por quê, pastor? É só se olhar para a vida dele e olhar as prioridades. É só olhar para a vida dele, as prioridades. Olha para ele, olha as prioridades. Amado, eu estou com 49 anos de idade, com cara de 25.
Você nunca, quem me conhece mais tempo que sabe, você nunca me viu chegar numa igreja no meio do louvor ou depois do louvor. Você nunca me viu faltar de um culto. Eu falo para os meus pastores, eu falo, olha, eu vou falar a palavra que Paulo falava. Olha para mim. Falei para eles, olha para mim. Você tem que chegar na igreja a hora que eu chego e sair a hora que eu saio. Eu disse para eles, o dia que vocês me verem sentado, vocês podem o quê? Sentar. Eu falei para eles, sabe por quê, amados? Eu entendo e compreendo aonde eu estou. Eu preciso cheirar a presença, eu preciso atrair a presença. Eu não quero que a presença de Jesus passe por mim de uma forma desapercebida. Esses homens não perceberam a presença. Eu louvo a Deus pela vida da mamãe, não está aqui, está lá na cantina. Eu louvo a Deus pela vida dela. Nunca esqueço, amados, eu era pequeno, ia na igreja do lado da mamãe, e num belo dia, num culto, a pastora falou, vamos levantar e vamos orar. Amado, eu fiquei sentado. Nunca esqueço. Eu fiquei sentado no meio do culto. Mamãe ungiu a mão com óleo, pegou na minha orelha e me levantou. Pela orelha. Não ficou vermelha porque não tem jeito. Me levantou. Aconteceu uma coisa, amados? Não, mamãe. Precisa te levantar de novo? Não, mamãe. Nunca mais. Porque eu entendi, se eu não reverenciasse a presença do Pai, o que ia acontecer? Ela me ensinou desde pequeno. Ela olhava para mim, adora, por que você não está adorando? Eu não sei essa canção, mamãe. Se vira, eu quero te ver cantando. Então eu aprendi a reverenciar. Louvo a Deus pela vida dela. Aprendi a reverenciar, aprendi a adorar, porque eu jamais quero que a presença de Jesus passe desapercebido por mim. Eu não quero que Ele passe e eu não perceba, não quero que Ele passe e eu não veja. Ouça, existem irmãos aqui na igreja que estão enfrentando lutas, problemas e dificuldade. Tem irmãos aqui que estão enfrentando lutas terríveis. Tem irmãos aqui que ouviram talvez das mãos dos médicos um diagnóstico contrário. Mas ouça, amados, não é o seu semblante de tristeza que vai atrair a presença de Jesus. Muito pelo contrário, ele vai afugentar a presença dele. Olha a Bíblia. Olha para a Bíblia, é só você olhar para a Bíblia. A Bíblia conta a história de uma mulher que estava há 12 anos com quê? 12 anos com quê? Sentindo dor. Sentindo dor. 12 anos sentindo dor. Quando ela viu Jesus, ela entendeu, é a minha oportunidade. Se ela tivesse ficado na casa dela, ou sentada à beira do caminho com tristeza, Jesus vai passar aqui e vai se condoer por mim e eu vou ser curada. Eu te pergunto, ela seria curada? Não. Não. Jamais seria curada. Ela correu ao encontro de Jesus, por isso que ela foi curada. Ela não deixou passar de forma desapercebida. No texto Bíblia, um homem chamado Bartimeu, cego, ele não conseguia enxergar, mas ele ouviu dizer que Jesus ia passar por um lugar. O que esse homem fez? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi ao encontro dele. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? Você muitas das vezes quer ser muito politicamente correto no ambiente errado. Onde é para você ser um adorador, você quer ser politicamente correto. Mas agora me permita fazer você pensar. Lembra de quando você não era crente? Pastor, eu nasci na igreja. Lembra quando então você não era convertido? Pastor, eu na barriga da minha mãe eu já era convertido. Eu cantava só corinho. Só corinho, pastor. Então lembra de quando você desviou só um pouquinho? Lembra quando você não era crente? Alguém falava assim para você: vai ter um forró. E você ia para o forró. Pastor, eu não gosto de forró, eu gosto mais é de outras danças.
Mas lembra quando você ia para o forró? Você chegava no forró e você ficava quietinho? Tudo bem, tudo bem. Como é que você ficava no forró? Vamos dançar? Opa, só agora. Como é que você ficava lá, querido? Como é que você ficava no forró? Você ficava num cantinho, tristinho, num canto? Quando você ia para as festas, como é que você ficava? Quando você bebia, você pegava o copo e falava que jeito? Uau, uau, vamos aí, uau, essa noite é nossa, você não tem dinheiro não? Pode dar para ele, eu estou pagando. Desce aí, eu estou pagando. Rapaz, você está comigo, rapaz. Para, você está comigo. Pode servir para ele. O que você quer beber? Dá lá, dá um espetinho para ele. Dá para ele lá, o que mais você quer? Não, paga lá para ele, pode dar para ele. Era assim ou não, gente? Se tiver mentir, me corrija. Aí você estava lá na festa. Para os homens agora, passava a menina, você falava para o colega: vamos apostar se eu fico com ela ou não? Você era galudo. Vamos apostar se eu fico com ela ou não? Você pegava o copo, até escorrendo a boca assim, ó. Aí você ia lá, você não tinha vergonha. Você ia lá e falava o quê? Com a menina. Agora você virou crente. Passou a falar assim: fala pro irmão da direita que ele é filho de Deus. Tem porque que passou a falar essas coisas, eu tenho vergonha. Nossa, eu tenho tanta vergonha. Cumprimenta o irmão da direita e da esquerda. Ai, meu Deus. Por isso que eu não gosto de chegar na hora do louvor. E o pastor, quando ele pede para pegar na mão, então, meu Deus, eu não gosto. Eu não gosto de pegar na mão. Eu te pergunto, quando você não era cristão, você perguntava pro cara, pro dono da festa: tá demorando demais a festa, não vai acabar não? Você perguntava isso? O que você falava? Quando era 3 horas, 4, alguém falava assim: a festa vai acabar, o que você falava? Ah não, a noite é uma criança, mas já vai acabar. Lá no mundo era assim, queridos. Aí você veio para a igreja, se converteu. Primeiro ano de conversão, você estava que jeito? Entusiasmado. Falava assim para você: vai ter vigília, o que você falava? Tô dentro. Vai ter oração? Tô dentro. Vai ter limpeza na igreja? Tô dentro. Vai ter encontro? Rapaz, onde eu ponho meu nome? Vai ter isso? Pastor, eu quero ir, mas você nem sabe o que é. Eu quero ir, pastor, não sei o que é, mas eu quero ir. Passou o tempo agora e você perdeu um pouco da empolgação. Agora você começa a olhar e ver o que? Defeito. Pastor, não devia ter comprado. Esse trem é gelado demais. Por que o pastor comprou isso aí? Muito gelado. Nossa, o louvor podia ser 20 minutos. O louvor é 40 minutos. Meu Deus do céu, 40 minutos em pé. 40 minutos em pé. O pastor, porque chega na igreja às 6h10, que se ele chegasse às 6 horas igual nós, ele não ia também ficar com o louvor 40 minutos. Tinha que ser 20 minutos o louvor. Meu Deus, o pastor demora demais na palavra. Na igreja é assim, mas quando era lá fora não era assim. E Jesus está perto de mim e de você, falando ao meu respeito e ao seu respeito. E nós estamos deixando ele passar de forma desapercebida. Agora olha para o texto, verso 17. E ele lhes perguntou, ele quem? Jesus. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, verso 18. E um deles, chamado Cleópatas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? O que é isso? Como é que você não sabe das coisas que aconteceram? Como é que você não sabe? Amados, esses homens estavam caminhando com Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles estavam caminhando junto com o mestre e não conheceram ele. Eles estavam perto de Jesus, mas não conseguiram perceber a presença de Jesus. Eles estavam olhando, conversando com Jesus, mas não conseguiram reconhecer a voz de Jesus. Ouça, Jesus tem pressa em abençoar a tua vida.
Ele tem pressa em abençoar a tua casa, mas Ele nesta noite quer dizer para você: filho, filha, começa a perceber a minha presença, começa a perceber a minha presença, começa a perceber a minha presença. Eu não quero saber quanto tempo você tem de cristão, de convertido, eu quero saber se você está agora desejoso para perceber a minha presença. Comece a perceber a minha presença, diga glória a Deus. Esses homens caminharam muito tempo com Jesus, mas não conseguiram perceber a presença de Jesus. Verso 29. Chegando à beira do caminho para que Jesus pudesse entrar para um estado e eles para outro, verso 29 diz assim: mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Até aqui eles não conseguiram perceber Jesus. Duarte, se você puder subir com o ministério de louvor, por gentileza. Até aqui eles não conseguiam perceber quem era Jesus. Até aqui eles não conseguiam perceber que Jesus estava perto deles. Até aqui eles estavam conversando com Jesus e não perceberam que era Jesus. Presta atenção, permita o Senhor falar com você, estou terminando a palavra. Até aqui eles não perceberam. Amados, talvez até aqui você não percebeu que Jesus estava sempre cuidando de você. Até aqui você talvez não percebeu que Jesus está cuidando da tua casa, da tua família, do seu esposo, dos seus filhos. Talvez até aqui você não conseguiu perceber a presença de Jesus dentro da tua casa. Mas ouça, Jesus sempre esteve com você. Ele nunca abandonou você, Ele nunca deixou de estar perto de você. Eu vou dizer de novo, o grande problema é que muitas das vezes nós não percebemos a presença dEle. O grande problema é que nós não conseguimos perceber que Ele sempre estava perto de nós. Esse é o grande problema. Ele está perto de você, Ele está com você. Comece a perceber a presença dEle. Comece a perceber a presença dEle na tua casa. Comece a perceber a presença dEle na tua empresa. Comece a perceber a presença dEle por onde você passar. Comece a perceber a presença do Pai por onde você passar. Eu queria que você pudesse prestar atenção. Eu quero cantar um pedaço da canção junto com o Ministério de Louvor. Antes de terminar a palavra, se você souber, eu queria que você cantasse conosco. Mas perceba Jesus, perceba Jesus, perceba Jesus. Cante conosco. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Eu quero que você entenda uma coisa, levanta os seus olhos. O texto diz: Ele entrou na casa dos discípulos. Como Ele entrou dentro da tua casa, Ele entra agora na casa, Ele senta numa mesa tão linda como essa, ouça. Mas Ele agora entra na casa e senta na mesa. Os discípulos ainda não perceberam que era Jesus. Eles não perceberam que era Jesus. Volta no texto para mim, por gentileza, Caio. Coloca para mim, por favor, o versículo de número 30, perdão.
verso 30. Jesus entra na casa, senta na mesa, verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, olha o texto, deu graças, deu a eles. Ele entra na casa, ele pega o pão. Até que os discípulos não reconheceram que era Jesus. O texto diz: ele entra em casa, senta na mesa. Os discípulos observam Jesus. Ele agora agradece o pão, ele dá graça. Depois que ele dá graça ao pão e parte o pão, o texto diz: os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, reformamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós reformamos a casa, reformamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Oh, meu Deus, eu quero terminar fazendo você entender, queridos. Até o momento que Jesus sentou na mesa, os olhos deles estavam fechados. No momento que Jesus pega o pão e que Jesus parte, ele quer abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos nessa noite, queridos. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer abrir os seus olhos. Os discípulos só perceberam quando ele partiu o pão. Ele quer abrir os seus olhos. Pastor, como assim abrir os meus olhos? Talvez nós não estamos conseguindo perceber Jesus na nossa vida. Talvez não estamos conseguindo perceber Jesus na nossa casa. Talvez tantas coisas estão cegando os nossos olhos. Talvez a cegueira espiritual do problema, da dificuldade, da luta. Ou talvez a cegueira entendendo que Jesus nos abandonou. Ele não te abandonou, queridos. Permita nessa noite Ele abrir os seus olhos. Permita nessa noite Ele entrar na tua casa, que é o teu coração. Permita Ele fazer morada no teu coração. Permita nessa noite Ele entrar no teu coração, arrumar a casa, perfumar o teu coração e dizer para você: filho meu, como eu desejei por esse tempo, como eu desejei por este momento. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se levanta no teu lugar, se levanta no teu lugar, queridos, fecha os olhos, levanta as suas mãos em nome de Jesus. Ele está nesse ambiente, queridos. Ele está nesse ambiente, Ele está nesse ambiente. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Canta isso. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe quem é? Levanta as suas mãos e canta. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Corações queimam de amor.
Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mais uma vez pela Tua presença, Pai, nesta casa, neste lugar. Muito obrigado, Espírito Santo, mais uma vez se manifestar em nossas vidas, em nossos corações, neste lugar. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado por essa palavra, por essa ministração. Que o Senhor possa continuar falando em nossos corações. Que os nossos olhos sejam abertos para Ti, sejam abertos para a Tua presença, Jesus. Que nós possamos sentir a Tua presença, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas. Amém, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada vida que aqui se encontra, Pai. Cada filho Teu que aqui está, Pai. Cada família representada, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai. Dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, Pai. Os guarda, os protege. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém? Amém? Vai em paz, que Deus abençoe a sua vida, sua família, sua semana, seu trabalho, em nome de Jesus. Tem lanche na cantina, tem